Vamos lá, bom dia. Hoje é sexta-feira. Uma rotina um pouquinho diferente. Vou para um compromisso antes, parte da manhã ocupada, depois eu volto para o trabalho. Já devidamente, chefia devidamente avisada. Hoje é sexta-feira, dia 26 de maio de 2017. Manhã bonita, tempo gostoso. E a promessa é desse tempo bem tranquilo, temperatura gostosa, vai fazer calor inclusive e tal. Enfim, é isso. Seguimos. Brasil meio fervendo. Lá em Brasília ainda, muito rumor, muita coisa. Tem que abaixar um pouquinho o volume que eu tô com o Waze. Ligado aqui no fone de ouvido, então estava muito alto. Não ia conseguir nunca me concentrar direito. Ontem, carregando mais alguns desses vídeos para internet, né? Eu não estou conseguindo assistir para pôr as resenhas, mas consigo pelo menos colocar na rede para ficar lá disponível. Eu ainda vou me dedicar bastante a isso. Eu preciso pegar os vídeos do começo e dar uma compilada naquilo tudo, modificar lá, porque realmente senão eu vou ter dificuldade de entender e vou tirar o interesse das pessoas. Porque no começo eu estava aprendendo, né? Então estava muito desorganizado. Agora eu acho que eu achei o formato ideal, que é cada viagem ser um vídeo, independente se é grande ou pequeno. E aí na resenha eu coloco do que eu estou falando, coloco as referências, né? Isso também pode ajudar. E aí ele alimenta o algoritmo de pessoas que talvez pensem nos mesmos padrões aí, nos mesmos conceitos, para bater papo, para chamar mesmo para o debate, da conversa, E aí eu tenho nesse caminho já um assunto bem interessante para lidar, que é uma questão que aconteceu ontem bem interessante. Há um tempo atrás, eu em um dos vídeos até comentei sobre esse garoto. Ele nem é tão garoto assim, tem 36 anos, mas tem uma cara e jeito de falar de muito garotão. E sobre um menino, eu não lembrava o nome, e que ele era um sobrinho meio adotivo, um sobrinho de criação do Juca Kfouri. Descobri esse menino através do Juca, que eu sou leitor assíduo do Juca Kfouri, então ele publicou no blog dele uma entrevista que esse menino fez. E aí fui descobrindo, esse menino é cineasta e estudou muito cinema, faz documentários sensacionais. O primeiro que eu assisti foi aquele sobre homofobia no futebol e tal. Enfim, um menino que tem muito a ver com os meus conceitos de vida. Eu dificilmente discordo. A postura dele é muito honesta
muito digna. Esse caminhão vai entrar aqui, mas eu vou passar primeiro. Isso. E, enfim, né, tenho acompanhado, já me inscrevi no canal, recebo os vídeos. Normalmente não, até agora eu concordei com tudo que ele colocou, tudo. E aí, entre as descobertas de ontem, eu descobri que ele é fundador, criador do site Quebrando Tabu, que eu também acompanho, eu também publico, compartilho muitas ideias, muitas matérias do Quebrando Tabu. E ele é um dos idealizadores, porque tudo nasceu de um vídeo que ele fez abordando corajosamente e honestamente o assunto das drogas no Brasil. E aí, ontem, enquanto carregava um dos meus vídeos, procurando baixar um pouquinho as pendências lá, né, os avisos do YouTube, dos canais que eu sou inscrito, chega mais um vídeo dele e eu, claro, acessei e assisti e gostei mais uma vez. Aí os algoritmos, né, vão chamando a gente para o assunto que a gente está vendo, para alguma coisa um pouco a ver com aquilo que a gente está assistindo, está interessado naquele momento, né? E aí ao lado, enquanto estava passando o vídeo, me chamou a atenção um vídeo que não é do canal dele, canal de uma pessoa que eu não conheço, que coloca assim, o tema era: irmão de Luciano Huck se declara homossexual. Já é um tipo de título que já dá para perceber que não tem muita noção de delicadeza ou de, enfim, é um pouco sensacionalista, né? E é o que a gente vê a foto do menino. Não é ele. O nome dele, aí sim descobri, é Fernando Grosten Arruda. Não. Grosten Fernando Grosten Andrade. Tanto que o canal dele chama Grosten Andrade. O canal dele, o nome dele é Grosten Andrade. Então, aí esse canal tinha todo aquele jeitinho de simplesmente um canal de fofoca comercial, né? Na verdade é um postulante a isso, esse vlogueiro, né? E aí ele tá contando que o menino Fernando, irmão do Luciano Huck por parte de mãe, se declarou através de um vídeo. Aí, qual é o vídeo? Nem terminei, eu vi que o tema era um pouco sensacionalista demais. Eu acessei diretamente o vídeo. E o vídeo do menino, do Fernando, ele estava... O tópico do vídeo é justamente esse. O título é: Você já se sentiu um ET? Sobre as dificuldades, sobre um pouco da história de vida dele, as dificuldades no mundo machista. O pai dele era
editor da revista Playboy, e foi por isso. Vai, filha. Mas pode ir mais rápido, né? Sou obrigado a te olhar desfilar na minha frente. E por isso a amizade e essa relação com ele e o Juca Kfouri, de tio, né? Que eram grandes amigos na Playboy. O Juca Kfouri foi durante muitos anos editor-chefe da Playboy. Num tempo em que a Playboy tinha uma face política também, de entretenimento e tal. Enfim. E aí conta toda a história da aceitação dele, das dúvidas que ele teve enquanto garoto, dos momentos difíceis, das imposições sociais e tudo mais. E ele perdeu o pai com 10 anos de idade. Mais um garoto de postura e inteligência gigantesca. Só que o que estava me incomodando era o fato dele ser irmão do Luciano Huck. Isso realmente estava me incomodando. Ih, caramba, errei. Errei aqui, tô falando e conversando, aí eu erro. Vamos lá. Vamos, Waze. Atualiza logo, pô. Ai, travou de novo, caraca. Tá chato aqui o negócio, viu, cara? Tá esquisito. Deixa eu parar aqui, gente. Tá. Ele não tá me falando mais nada, ele saiu do ar, caramba. Deixa eu voltar pra rota, né? Caceta, viu? Dá uns tilt assim de vez em quando que me irrita. Me deixa aqui nesse meio. E eu me ferro, né? Acho que tá voltando, acho. Voltou. E o que me chamou a atenção foi o fato de que realmente, assim, a reportagem do maluquinho lá, sensacionalista, ela mostrava que realmente tem várias fotos deles juntos, ele abraçando o Luciano, tirando foto, enfim. Me chamou muito a atenção, porque tudo que esse menino não tem é uma relação com esse mundo do Luciano Huck, uma relação com até política, porque as coisas que esse menino toca, fala sobre o seu trabalho em si, né? O vídeo de ontem, por exemplo, falando sobre reeducação e aprendizado nas prisões, programas realmente de sucesso, de reabilitação
ou de ao menos que não se fique fazendo o que não deve dentro da penitenciária, um programa de teatro muito bonito, muito bacana, enfim. Enfim, não encaixou, não é possível que o irmão do... Isso não combina. Isso não combina. Não combina, não tem nada a ver. Mas, e aí fiquei pensando nisso, caramba, né? Fiquei pensando em mim mesmo, né? De que... Como é que eu trabalho isso na minha cabeça, né? Porque inicialmente o preconceito me faz falar, ah, não, me enganei. Onde eu tô? Acho que eu tô no fim da Raposo. Só me tirou do trânsito da Raposo, né? Tá. Então, assim, o meu preconceito me manda falar, meu, larga isso, não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo, a minha parte que interessa me martela na cabeça. Caramba, tem alguma coisa em algum vídeo desse menino que você possa discordar? Não, né? Então, cara, vou continuar. Ainda fiz alguns comentários não a respeito disso. E particularmente gostei bastante. Gostei muito do que eu vi. Mas me espantei. É assim, o sensacionalista inicial lá... Deixa eu ver. Aqui direto. Tá, lá na frente. O sensacionalistazinho lá nem explica isso direito. Ele fala, o irmão de Luciano Huck por parte de mãe. Não sei qual que é a relação. O Luciano Huck parece ser bem mais velho que ele. Ele tem 36. E o Luciano Huck provavelmente tem perto da minha idade. 47, 48 anos. Ou um pouquinho menos, vai. O Luciano Huck tem de 44 a 47 anos, vai. E assim, foi um debate na minha cabeça, né? Eu fiquei pensando bastante tempo sobre isso. Eu não acredito que esse menino é irmão do Luciano Huck. Não me parece que viveram na mesma casa, não me parece coisa diferente aí. Até porque ele é bem diferente, né? Mas me espantou. Ele tem que tomar muito cuidado para separar essas duas coisas. Eu nunca vi, nem eu já vi uns 10 vídeos dele, 10 filmes dele. Eu nunca vi ele tocar no assunto do irmão dele. Até porque eu acho que ele quer mesmo se separar, a natureza do trabalho dele. Ele vai ter muita dificuldade, esse menino, nos próximos meses aí. Se o irmão dele efetivamente resolver assumir a questão política mesmo, esse menino vai ter bastante problema. Dei uma parada porque eu não sabia para onde o padeiro da moto vai aqui. Mas muito interessante. A história dele é bem comovente. É muito importante o assunto que ele fala sobre essa questão das pessoas serem diferentes de um padrão. Você tenta imaginar, ele tinha bastante amigo na época da adolescência, porque o pai dele era editor da Playboy. Então, já tô na Luiz Migliano. Então, na casa dele sempre tinha Playboy, ele falava isso. Tinha bastante amigo que gostavam muito de ir na minha casa porque sempre tinha Playboy em tudo quanto é lado, em tudo quanto era lugar.
E, e ele, sem ter atração por meninas, sem ligar para aquilo. E assim, pra gente parar de abobrinha, né? Já tô na Luiz Migliano. Imagina a dificuldade que esse menino teve. Isso com uma família extremamente cabeça aberta. Mas o problema não era a família, né? É, e ele conta de uma forma. Ele não quer ser vítima de nada, não quer dar uma de. É difícil para ele contar, a gente percebe. Mas ele conta de uma forma que o objetivo principal dele, como em todos os vídeos, é o esclarecimento. A questão de que, assim, mostrar para as pessoas que passem por situações parecidas, que não são poucas, que é possível se aceitar, que a dificuldade acaba ou diminui em algum momento e que você pode ser feliz sendo diferente de um padrão comportamental. Isso é muito importante. Bem bacana, por sinal. Bem bacana. Uma coisa gostosa de se ver. Olha lá o prédio do Marco ali, ó. O prédio não é dele, ele tem uma sala. Enfim, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. É bem mais fácil da minha casa pra cá, né, do que do trabalho pra cá. Já troquei o óleo da moto, ia fazer uma outra coisa, mas iria demorar demais. Então eu deixei para um outro dia. Acho que aqui, né? Deixa eu ver. Tem aqui, tem na frente. Você vai parar, filhote? Vai lá. Eu vou ali no... Eu vou nesse aqui. E gostei muito, como tudo que eu vi dele já até agora. E gostei muito também de me ver crescendo um pouco e tirando estereótipos da minha cabeça. Vou contar isso aqui pro meu amigo, vamos ver o que ele acha. Bem pertinho, 12 quilômetros de casa. Realmente o Waze dessa vez foi bem... Fora a hora que ele saiu do ar ali. Desligar. Vamos lá. Gente, até mais tarde. Vamos lá. Continuar aqui a caminhada. Voltando. Missão cumprida. Deliciosamente cumprida, por sinal. E voltar para a oficina para ver se dá tempo de fazer um outro negócio aqui. Eu não liguei o Waze. Eu vou tentar ir embora com o que eu lembro mais ou menos. Vou tentar fazer uma reviravolta aqui. Vamos lá, bro. Aí. Porque eu vim de lá de baixo, né? Então talvez tenha sentido voltar por aqui. Se eu pegar aquela avenida Luiz Dumont Vilares, eu sei aonde mais ou menos eu saio. Que gostoso, um almoço muito bom em todos os aspectos.
E acho que alguma coisa aqui pra esquerda. Pra eu arrumar o rumo aqui. Comunidadezinha aqui. Não, eu não vim daqui não. Eu vim de mais lá embaixo. A conversa que eu tive outro dia com um amigo e que eu acabei de ter agora com outro amigo. Não sei se eu cheguei a tocar nesse assunto de relação. Caramba, eles não respeitaram o farol vermelho e aí estão na nossa frente aqui com cara de bosta. Enchendo o nosso saco. Acho que é pra cá, aqui eu sei que tem uma virada mais pra cá. Acho, né? Enfim. Acho que é pra cá, pro lado. Eu tava falando sobre o que foi marcante pra mim, a questão do falecimento do Chris Cornell, um grande intérprete, um grande vocal, cara que com a sua geração trouxe pra minha geração muito boa qualidade de música. Turma de Seattle, que surgiu na década de 90. E eu fiquei muito sentido porque, além de tudo, comprovaram o suicídio, enfim, de alguém que parecia ter toda a tranquilidade, todo o sucesso, todo o conforto. E aí eu estava justamente conversando sobre isso, sobre uma teoria que eu levantei em relação a todo esse conforto, a todo esse toda essa falta de problemas que uma certa geração, que um tipo de pessoa acaba tendo. E eu acho que esse é Guilherme do Monvilas, não Luiz do Monvilas. Tá certo, é ela mesma, era ela mesma que eu queria. Por aqui eu vou estar próximo à região da Raposo Tavares e tal. E minha teoria é a seguinte: nós aqui do chão duro, nem tão duro assim, não estou dando uma de que eu sou representante do sofrimento no planeta Terra, muito pelo contrário, eu sempre deixo muito claro o quanto eu me sinto privilegiado na minha vida, em relação a tudo, inclusive a minha felicidade, minha satisfação pessoal. E assim, coloquei como um comparativo de que a gente não valoriza muito o que a gente tem, inclusive os conceitos de dificuldade que a gente carrega, que a gente enfrenta. Pra mim, que continuo lutando, que não tenho a garantia de conforto pro resto da minha vida, conforto mesmo, conforto, paparicação, pessoas fora de um padrão de amizade sincera, todo esse conjunto é o que provavelmente me faça ser feliz. E toda essa necessidade de lutar mais um pouco, de ir atrás, sabe, de tentar mais uma vez, enfim. A incerteza, o medo nessa batalha diária provavelmente seja um dos combustíveis para que o ciclo se complete. Eu estou dizendo que nós aqui olhamos às vezes um cara desses, porra, cara rico, confortável,
todos em volta dele confortáveis, o cara bonito, cara, ou seja, talentoso. O que esse cara precisa? Ele levanta igual a mim, com uma ponta de preocupação que fala para ele assim: cuidado, vai devagar. Você tem que pegar isso, fazer aquilo e fazer aquilo. Senão, alguma coisa pode dar errada e você corre perigo e sua família corre perigo. Perigo financeiro, perigo de segurança e assim por diante. Então, essa pessoa, o Soundgarden fez sucesso em 92, 91. Com certeza, se antes disso ele não tinha ainda conforto, depois dessa época ele passou a ter. Então é muito difícil que, após poucos anos desse sucesso, desse reconhecimento, ele ter se preocupado mais uma vez na vida dele em relação ao futuro mesmo, em relação à segurança da família, dele mesmo, no sentido financeiro, no sentido de conforto mesmo. O que ele tinha que conquistar depois? Quase nada. Nesse sentido. Então, o cara fez vários projetos, montou um novo grupo, fez sucesso, ganhou dinheiro, fez carreira solo, fez sucesso, ganhou dinheiro. Tudo que ele tentou deu certo. Nesse sentido, digo que ele nunca mais esteve ameaçado em relação às inseguranças de um dia a dia, como uma pessoa como eu, como uma grande maioria da população mundial tem. Então, isso, por algum motivo, a gente acaba descobrindo aí, em alguns momentos aparecem esses Chris Cornell, Chorão, pessoas que a gente olha e fala: não é possível, o cara tem tudo. E talvez, justamente por isso é que ele precise, por isso que ele fique vazio, ele não se sinta mais na necessidade de batalhar, né? Essa coisa do... Opa, aqui é o retorno. Então, talvez essa falta de... entre os aspectos que completam o ser humano, por mais contraditório que isso possa ser, está a necessidade de lutar pela própria segurança, pelo próprio conforto. E a gente já parou para pensar como essa minoria, isso não é um coitado, não é nada disso. Como essa minoria de pessoas que não precisam mais se preocupar com a sua segurança em todos os aspectos, né, que tenham um futuro garantido, a vaziez que esse lado pode causar, a falta de propósito que esse lado pode causar, há que se pensar, porque infelizmente é muito comum. O cara tinha um filho de 12 anos e uma filha de 14, tinha 3 filhos, 2 da atual esposa e um de uma relação anterior. Um cara que tinha quem ele queria, era um cara que tinha o que ele queria, era um cara de talento, um cara de expressão mesmo, artística, e que realmente, nesse conceito prático da vida dele, era aquela coisa: eu tô num novo projeto agora, eu tô numa parte agora, como é que se fala? Carreira solo, vou tentar esse projeto.
E mesmo que não der certo, né? O problema é esse, não há uma questão de disputa, de garantia de espaço para um cara desse. Se não der certo, ele faz outro projeto. Se ele perder um bom dinheiro com aquilo, ele não vai ficar sem dinheiro. Muito pelo contrário, ele vai conseguir por outra forma. Então é complicado isso, porque talvez esse meio termo que a grande maioria da humanidade vive é que nos faça ter mais satisfação. Eu coloco isso mesmo, assim. Eu tenho que batalhar todo dia, eu tenho que ir pra cima, não posso fugir da minha responsabilidade sem correr o risco de causar insegurança para mim e para minha família. Mas, enquanto eu faço isso mais uma vez e mais uma vez todos os dias eu tenho a satisfação de olhar para eles e para mim e falar: estamos bem. Meu objetivo, mesmo sendo menor, sendo pequeno, eu não acho menor. Eu acho o maior de todos, mas ele é só meu, né? Isso me faz com que eu me sinta não satisfeito, porque é importante que nós não tenhamos todos os nossos desejos satisfeitos. Porque é aí que começa o perigo, quando eu não tiver que lutar por nada. Eu estava trabalhando essa conversa, essa teoria com dois amigos meus. Achei interessante. Vale um comentário, alguma coisa assim. Porque não é possível, cara, não é possível. Esses caras são tão bons. Esses caras são tão talentosos. E eles acabam com a vida deles como se tivesse, sei lá, tomado uma xícara de chá. A gente fica triste, mas ao mesmo tempo a gente lamenta. Eu não estou menosprezando, eu tenho dó do que ele fez. Tenho dó, eu tenho pena de que, ao descobrir que ele era infeliz. Quando a gente gosta de um artista, a gente também quer que ele fique bem, que ele continue fazendo sucesso, enfim. Eu quero que ele continue são, continue bem, continue com propósito, com objetivo. Sabe? Eu realmente fico condoído. Eu tento me manter são em relação ao conceito. Eu não embarco na da maioria. Olha lá, era um drogado, era... Cara, o que ele fosse eu não me importo. Quem realmente está sofrendo por isso é a família. São os filhos, adolescentes, semi-adolescentes. Esses realmente estão magoados, sem entender, talvez revoltados. Sabe? Aqui, eu só lamento, não vai ter mais Cris Cornell. Não vai ter novos projetos. Então eu vou tentar buscar aí, como eu já fiz, buscar algumas coisas que eu não conhecia dele, curtir, apreciar e tentar continuar gostando, né? A coisa boa é que a gente sabe que não virá coisa ruim. Olha só, hein? Ou seja, o que ficou é bom, vai nos dar um pouco de melancolia, mas continuamos. Aquele mesmo sentido do que eu estava falando do Belchior dia desses, também mais uma fera que a gente perdeu. Claro que não iria aparecer mais, dificilmente apareceria alguma coisa tão genial nesse momento ou no futuro da carreira do Belchior. Mas a gente fica um pouco melancólico quando ele vai embora e a gente relembra algumas músicas bonitas e embarca naquele momento dele, não nosso. O que ele estava sentindo, a forma bonita que ele expressou esse sentimento em algumas vezes.
É muito legal, muito legal. E é melancólico só por isso mesmo. Porque não vai ter mais o cara, né? Mas, fica o nosso reconhecimento, o nosso real agradecimento pelo ótimo trabalho que esses caras fizeram. Eu sempre coloco dessa forma: obrigado, obrigado mesmo. Você foi bom. Depois que a dor passar, a gente fala assim, esses dias, né, esses últimos meses aí, seria o aniversário do Renato Russo, também um cara muito marcante para minha geração. E a gente fala que ninguém encaixa o Renato Russo no conceito de... Oh, meu Deus! Ele assustou. Eu também. É que ele não... Se ele fosse direto, pronto, acabou. Mas ele ficou inseguro e aí eu tenho que segurar o máximo possível, né? Mas o Renato Russo diretamente, efetivamente, se suicidou. O Renato Russo era portador do HIV e em determinado momento ele não quis mais se tratar. Não sei se ele chegou a começar a se tratar. Morreu muito jovem, 36 anos de idade. Assim, uma pena, uma pena. Mas não chegou isso com esse conceito na grande mídia, né? Claro que o pessoal quer preservar o mito, né? Eu não tenho nada com isso, não. Esses dias até o meu irmão falando sobre essa letra dessa música que o Urbano Alégio interpretou, dessa letra dele. Na verdade a música é o que eu falei, é igualzinha às outras músicas dele. Não tem sentido? Não, não tem, mas nunca teve. Nunca teve. O que eu sempre gostei do Renato Russo, das composições da Legião Urbana, foi justamente a felicidade com que ele encaixava as frases e palavras meio sem nexo, que ficava bonito. É só isso. Não era muito mais do que isso. Era basicamente só isso. Calma, brother. Não espere começo, meio, fim, esse tipo de coisa. Sempre o que ele fez muito bem, na minha opinião, foi um jogo de palavras que encaixava bem. Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João, gosto de São Francisco e São Sebastião, e eu gosto de meninos e meninas. Ele estava assumindo que era homossexual. Na verdade, ele estava assumindo que era bissexual. Mas numa frase, a próxima frase já não tem mais nada a ver com isso. Raras as músicas que você consegue achar algum sentido específico. Quando ele fala que Teatro dos Vampiros é uma música que ele está interpretando a televisão, você precisa bater um bom papo com ele e conhecê-lo pessoalmente para entender o que ele está querendo dizer. Que no mais é uma sucessão de frases bem colocadas que são refinadas, são inteligentes e só. É só o jogo de palavras. E jogo de palavras tem uma coisa interessante para mim, porque ele te provoca, né? Ele te desafia. Interprete-me, né? Isso é legal, é interessante, é importante. É bacana, eu gosto. Tava aberto, o seu imbecil. Não, tava aberto para mim. Ele tampou a placa. Passou no vermelho e tampou a placa. Números romanos, atos de juízes. É isso. Não é diferente das outras coisas, das outras músicas. Pega, com raras exceções, existem músicas da Legião que tem começo, meio e fim.
como aquela: Ei, menino branco, o que é que você faz aqui? Tem uma mensagem ali direta. Tem Fábrica, por exemplo, que é só uma mensagem, mais completa. Aí você pega depois do começo. Ele mesmo, na explicação da música, fala sobre isso. Esse disco tem um encarte onde ele comenta a própria música. Ele fala: cuidado ao interpretar, você pode se enrolar, você pode ficar meio doido, né? Então é bacana, é interessante pra caramba. Mas basicamente, pra mim, o resultado geral do que as músicas do Legião eram interessantes é justamente pelo jogo inteligente de palavras, pelo desafio intrínseco, né? E eu nunca fiz questão de interpretar muito. Não está falando nenhum absurdo, mas ele está encaixando bem as palavras, tornando as frases inteligentes, as frases provocativas, e só. Vamos lá, deixa eu tentar ver se dá tempo de arrumar esse negócio na moto.